Olá pessoal, nesse exercício nós temos um gráfico pressão pelo volume de um gás sofrendo uma transformação do estado A para o estado B. E o exercício quer que a gente defina aqui o que acontece com a temperatura, se ela vai triplicar, duplicar, não variar, e determine o valor do trabalho realizado por esse gás. Então pessoal, primeiramente, para a gente descobrir o que acontece com a temperatura, olhando aqui com o gráfico, nós percebemos que esse gráfico é um gráfico de pressão com a pressão constante. A transformação que está ocorrendo é uma transformação isobárica. E a certeza que a gente tem nesses tipos de transformação é que a constante dos gases, que aparece lá na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, essa constante R, por ser uma constante, ela nunca vai mudar de valor. Então, não importa o estado que o gás esteja. Não importa o estado que o gás esteja. Esse valor R nunca vai sofrer uma mudança. Então, nós podemos, para descobrir a relação entre as temperaturas, nós podemos igualar a constante no estado A com a constante no estado B. O R no estado A vai ser o mesmo R no estado B. Então, pressão em A, volume em A, sobre o número de mols do gás no estado A vezes a temperatura em A é igual pressão no estado B, volume em B, pelo número de mols no estado B, temperatura em B. Nós já falamos que a transformação ela é isobárica, a pressão é constante, ela não muda, eu posso cancelar as pressões aqui. E como o exercício não cita nada a respeito de vazamento ou acréscimo de gás, então nós podemos considerar que o número de mols do gás no início e no final, no ponto A e no ponto B, não sofreu alteração. Então, a igualdade fica volume em A, temperatura em A, é igual a volume B, temperatura em B. Então, volume no A seria 1 vezes 10 a menos 3, o expoente, 1 vezes 10 a menos 3, preciso olhar a potência de 10 ali do parênteses, embora é uma igualdade, a gente vai acabar cancelando, mas é sempre bom lembrarmos dessas unidades. A temperatura em A nós não sabemos, a gente só quer uma relação entre a temperatura em A e B, e o volume em B é 3 vezes 10 a menos 3 sobre TB. Então, posso cortar o 10 a menos 3. Temperatura em A é igual a temperatura em B é o triplo da temperatura em A. A gente poderia também pensar assim, como a pressão não mudou, como a pressão ela é constante, o volume e a temperatura se tornam diretamente proporcionais. Então, a mesma quantia que o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar. Se a gente percebe que o volume triplica, a temperatura também triplica. Poderíamos pensar dessa forma também, sem a necessidade de fazer essa igualdade das constantes. Então, a gente sabe que a temperatura vai triplicar. Agora, para preencher a segunda lacuna, nós precisamos definir o trabalho desse gás, trabalho realizado por esse gás. E o trabalho, quando a transformação é isobárica, ele poderia ser calculado com o produto pressão vezes a variação do volume, ou, como nós já temos um gráfico, pressão pelo volume, sempre que eu tenho um gráfico pressão pelo volume, a área desse gráfico vai significar para a gente o trabalho realizado pelo gás. Então, vai ficar, pensando na área, o produto base vezes altura, como a gente tem um retângulo aqui, seria a base vezes a altura. A base vale 2, 2 vezes 10 a menos 3, não posso esquecer da potência aqui associada à unidade do volume. E a pressão, que seria a altura, vale 1 vezes 10 a sexta. 1 vezes 10 a sexta. Como quando a gente faz pela área, a gente tem que tomar cuidado com o que acontece com o volume.
O volume, pela orientação da setinha aqui, a transformação aconteceu do A para o B, então o volume sofreu um aumento. Então, o trabalho é positivo. Se essa setinha tivesse ao contrário, a transformação seria do B para o A e o volume estaria diminuindo. E aí, ao fazer a área, nós teríamos que acrescentar o sinal de menos. Então, esse trabalho vai ser positivo porque houve uma expansão do gás. 2 vezes 10, somando os expoentes aqui, vai dar 10 a terceira joules. Esse valor preenche a segunda lacuna. 2 vezes 10 a terceira seria 2.000 joules. Então, nós teríamos aqui a alternativa A como sendo a alternativa correta.